Oi, queridos, que a graça e paz de Jesus esteja conosco no dia de hoje e que nós tenhamos a certeza de que o Senhor Deus é o nosso Deus. Ele nos criou, ele nos fez, ele nos resgatou para que nós pudéssemos ter uma vida voltada para ele, uma vida em que nós almejamos a vida eterna ao seu lado. Para isso, nós precisamos viver cada dia tendo vontade de viver, sabendo que a vida é para aquelas pessoas que acreditam em Deus, para aquelas pessoas que acreditam no cuidado de Deus, para aquelas pessoas que sabem que o Senhor Deus é o único Deus, o Deus eterno, o Deus maravilhoso, o Deus que nos ama a ponto de ter mandado o seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ficar livres do pecado e para que nós pudéssemos viver em comunhão perfeita com Deus, lá na glória, na eternidade. No Salmo 139, versículo 16, está escrito: Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia. Então podemos ter a certeza que o Senhor Deus nos conhece. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sonda o nosso coração e ele conhece as nossas fraquezas. E ele conhece todos os nossos dias. Por isso nós podemos caminhar tranquilos. Se o Senhor Deus nos deu muitos dias, ele está em todos eles. Se o Senhor nos deu poucos dias, ele também esteve em todos eles. Existem aquelas pessoas que têm vida longa e as pessoas que têm vida curta. Mas todas as pessoas que são filhas de Deus, que foram feitas filhos de Deus, têm o cuidado de Deus em todos os seus dias. Por isso o que nós temos que fazer é agradecer e viver cada dia sabendo que naquele dia o Senhor Deus está conosco. Quando o povo estava andando no deserto, eles murmuraram, eles reclamaram, mesmo vendo tudo que o Senhor Deus fazia, todos os milagres que o Senhor Deus fez. Na nossa vida também, se nós pararmos para pensar, nós encontraremos muitos milagres feitos pelo Senhor Deus. Muitos, inúmeros, incontáveis, infinitos. Porque a cada dia o Senhor nos cuida de nós, nos livra e nos ajuda a permanecer firmes. Existem milhares de doenças, mas o Senhor tem nos livrado, tem nos dado saúde. E quando o Senhor permite que nós tenhamos algum tipo de doença, Ele nos fortalece para vencer, para viver os dias mesmo em meio às dificuldades, às tribulações, às doenças. Ele nos dá força, Ele nos ajuda a vencer. Quando o povo caminhava no deserto, não era fácil não viver lá no deserto. Mas o Senhor estava com eles o tempo todo, de dia com a nuvem que os protegia do sol escaldante, e à noite com a coluna de fogo que aquecia as noites frias do deserto. O Senhor Deus está conosco, nos ajudando a caminhar, a seguir em frente. Em Efésios 1:3 está escrito: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. O Senhor Deus, Ele nos nutre espiritualmente. Ele é o nosso pão da vida. Ele é a água viva que jorra em nós,
O Espírito Santo faz morada em nós. Por quê? Porque o Senhor nos ama, Ele cuida de nós. No versículo 8 está escrito: Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. O Senhor Deus nos dá sabedoria. Mas para isso, para ter sabedoria, a gente precisa ler a Bíblia. A gente precisa buscar a sabedoria. A sabedoria, ela vem do alto. A sabedoria não vem dos homens. Os homens, eles têm conhecimento. Eles adquirem conhecimento. Mas sabedoria só tem aquele que acredita e confia e espera no Senhor. Aquele que busca a sabedoria incessantemente. Busca na sua palavra e busca através da oração, ouvindo o que o Senhor Deus tem a nos falar. Então, o Senhor Deus, Ele não nos deixou à deriva aqui nesse mundo. No mundo, Jesus disse, tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por que nós temos que ter bom ânimo? Porque nós podemos vencer toda e qualquer tribulação que aparece no nosso dia. E por que nós podemos vencer? Porque nós temos a sabedoria vinda de Deus. Nós temos a força vinda de Deus. Nós temos o amor de Deus para conosco. E o Senhor Deus, Ele nos Ele nos predestinou para Ele, para a adoção dos filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Porque Deus teve vontade de nos salvar. Porque Ele teve vontade de nos amar, porque Ele teve vontade de nos dar vida, vida física e vida espiritual. Porque o Senhor Deus teve vontade de que nós estivéssemos vivendo aqui nessa terra. Por isso que nós estamos vivendo. Porque se Deus não se agradasse de nós estarmos vivendo aqui, Ele já teria nos destruído, já teria nos levado. Mas porque o Senhor nos agrada da nossa vida, Ele nos ama, Ele quer nos dar vida. No Salmo 56 está escrito: em me vindo o temor, 56:3, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Eu não preciso temer nada. Sabe por que eu não preciso temer? Porque Deus está comigo. Porque o Senhor Deus vai me dar a sabedoria para responder no momento certo. Mas para isso nós temos que vigiar e orar. Jesus disse: vigiai e orai para que não caís em tentação. É lógico que aqui no mundo existem N coisas para nos afastar de Deus. O pecado nos afasta de Deus. E existem muitas coisas que nos fazem escolher muitas outras prioridades. Ao invés de nós darmos prioridade para Deus e para a sua palavra, nós damos prioridade para outras coisas. Talvez para o trabalho em excesso. Trabalhar é importante, é muito importante, porque lá na Bíblia fala que quem não trabalha não come. E ele diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então nós não podemos ter preguiça. Nós devemos cuidar da nossa casa, nós devemos cuidar com amor de tudo aquilo que o Senhor nos deu. Se é no trabalho fora ou se é trabalho dentro de casa, nós temos que cuidar com amor. Se é trabalho na sua seara, tudo nós temos que fazer com amor. Mas nós não podemos colocar as coisas deste mundo em primeiro lugar. Em primeiro lugar vem o Senhor Deus.
depois vem a nossa família e depois vem os irmãos da igreja, aqueles que convivem conosco e que também precisam da nossa atenção e do nosso amor. Que o Senhor Deus derrame graça sobre nós, derrame sabedoria, que nós possamos entender que as coisas são difíceis, mas que o Senhor Deus está conosco em toda e qualquer situação. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque só o Senhor é Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos criou, o Deus que nos predestinou para vivermos aqui nessa terra, para sermos seus filhos, muito, muito antes de que tudo passasse a existir. Então, nós somos chamados filhos teus e nós estamos aqui porque o Senhor nos amou, porque o Senhor nos ama e porque o Senhor cuida de nós. E nós te agradecemos por isso, porque nós podemos ter a certeza de que em toda e qualquer dificuldade o Senhor está conosco. O Senhor está nos dando força, porque viver nessa terra não é fácil. Viver nessa terra, nós encontramos muitos obstáculos, muitas dificuldades, muitas tristezas, muitas tribulações. Mas em meio a tudo isso está o Senhor a caminhar conosco, a nos levar nos seus braços e a nos fortalecer e a nos dar entendimento e sabedoria para vencer cada dia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Por isso, Senhor, eu te peço por cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, que o Senhor derrama graça, derrama sabedoria, derrama entendimento, para que todos possam ter a provisão vinda de ti. Que não falte nada a nenhum destes pequeninos, a nenhum desses que o Senhor ama. Cuida, Senhor, de nós. Nos dê, Senhor, saúde, nos dê, Senhor, entendimento, nos dê, Senhor, amor, coloca amor em nossos corações, para que nós possamos amar ao próximo, para que nós possamos amar as outras pessoas. Ó Senhor, encha-nos, Senhor, de graça, de bondade, de misericórdia, de domínio próprio, de mansidão. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor, a caminhar debaixo do teu cuidado. É no nome de Cristo Jesus que eu oro, com perdão dos nossos pecados. Amém. Louvado seja Deus. Por favor, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu recado aqui embaixo. Que Deus te abençoe.